compartilhar a sua tela conosco e se juntar a mim aqui nesse palanque virtual, Andréia. Eu tenho uma dificuldade grande de chamar a Andréia de Andréia, porque eu chamo ela de Deia, na verdade, de maneira carinhosa, né? Ela é, além de uma grande profissional, é uma grande amiga também. Então, eu vou passar a palavra para ti, Deia, e sinta-se muito à vontade aí, tu estás em casa. Estou mesmo. Eu queria agradecer demais o convite, mais uma vez participando junto do GSSI, que participou da minha formação. A gente recebia folhetos pelo correio e nos congressos a gente brigava por esses folhetos onde tinha muita informação científica e com base em tudo isso, eu sou formada há mais de 20 anos e a minha experiência é trabalhar bastante com atletas de alto rendimento, mas com o público esportista, aquele que pratica, né? Que vai na academia, que quer ganhar peso, perder, pensa em ganho de massa muscular. E aí a gente tenta aliar isso ao rendimento e aos objetivos, né? Então, a proposta de hoje, então agradecendo a GSSI, você, Orlando, pelas apresentações, a Fernanda pelo convite, Priscila, e fazer parte dessa mesa com convidados tão de peso na minha formação, principalmente a Louise Burke, que ela é citada em todas as aulas que a gente dá, em todos os documentos que a gente usa. Então, fico muito honrada em participar dessa mesa. Bom, mas a proposta agora, minha, que me foi colocada, foi falar sobre controle de peso para atletas e indivíduos ativos, né? Então, qual seria a diferença? O que analisar? Quais os impactos em perda de peso, principalmente, né? Então, eu acho que as estratégias nutricionais que hoje em dia são muito discutidas, e eu convido todos a mergulhar na ciência da nutrição, que é muito proveitosa, entender o que funciona, o que não funciona, mas busque em ciência, né? Então, dietas low carb, dieta cetogênica, dietas diversas, vão ter um impacto no ganho de peso, ou principalmente pensando na redução do peso. Mas qual é o compartimento? Qual é a interferência disso no rendimento desse atleta ou até do esportista? Antigamente as pessoas passavam mal em sala de aula e todo mundo relacionava com pressão. Hoje a gente não sabe se a pessoa não comeu ou comeu gordura antes do treino ou comeu demais, fibras, entre outras coisas. Então o entendimento da nutrição faz com que a gente trabalhe melhor, faz com que a gente consiga resultados melhores com o nosso paciente. E quem é esse paciente, né? De uma forma geral, a gente tem níveis diferentes aí, né? Necessidades nutricionais diferentes de acordo com os objetivos desse indivíduo. Então, se é um indivíduo que faz as suas atividades diárias ou que faz exercício para a saúde, e eu concordo que esse exercício para a saúde às vezes pode extrapolar um pouco. A gente tem pacientes que fazem 1 hora 3 vezes por semana ou 3 horas diárias, inclusive sábado e domingo. Então, também verificar qual é a intensidade do exercício desse indivíduo para saber se a estratégia nutricional não vai interferir demais tanto no seu rendimento esportivo, como afetar o próprio objetivo, né, desse treino e aliado à alimentação, né? Os esportes recreacionais são um nível um pouco maior, a gente está pensando em times de vôlei, times de basquete, não necessariamente do esporte de elite. E esse público, ele preza performance. Quando você pensa num atleta de elite, as estratégias nutricionais, elas têm que ser muito responsáveis, porque esse atleta, ele treina 2 períodos dia, ele treina 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, e a falta de nutrientes compromete de maneira direta o seu rendimento esportivo, né? Pensando em objetivos e tipo de público que a gente tem que analisar quando a gente vai buscar o controle de peso, né, seja ganho ou perda de peso, a gente tem que considerar que também existem diferenças entre homens e mulheres de todos os nossos compartimentos, né? Neste exemplo, nessa figura que eu trouxe, a gente tem homem com uma quantidade maior de massa magra. Então, ao analisar os dados, também há uma variável de sexo, né, homem e mulher. Em relação à gordura essencial, homem tem menos, mulher tem mais. A dobra, por exemplo, tricipital de uma mulher dificilmente vai chegar a 6, 5, né? Vai ficar na média de 10, 9, normalmente 16, né, milímetros de gordura. E aí existe a variação também em relação
conteúdo de água. Se a gente pensar que o homem tem mais massa magra, ele vai ter uma quantidade um pouco maior de água também nessa massa magra. Outro cuidado importante, e aí já puxando para a nutrição, que a minha ideia com vocês é seguir um raciocínio até que a gente consiga entender quais as variáveis importantes e os cuidados com tudo isso, seria qual a composição do corpo, né? Em relação a nutrientes, principalmente, em elementos que eu tenho, existe uma composição diferente, mas se eu dividir, e esse exemplo é para um homem de aproximadamente 65 quilos, que tem um baixo percentual de gordura. Então, vejam, de proteína em relação à sua composição, 17%, gordura 13,8%, água em torno de 60% a 65%, minerais e carboidratos acabam entrando com um percentual de 1 a 1,5%. Algumas referências colocam 1%, outras referências 1,5%. Em divisão de peso, este peso desse atleta, já entrando nessa variação, em controle de peso, porque as dietas vão afetar bastante esse compartimento, a gente tem 1 quilo nesse indivíduo de 65 quilos. Se o indivíduo pesa 100 quilos e é um atleta de alto rendimento, qual a capacidade de tanque? Né? Eu costumo exemplificar esse carboidrato como se fosse o tanque de combustível. Né? O indivíduo que está com o tanque cheio, ele tem uma reserva maior de carboidrato e esse carboidrato é armazenado com água, né? Em forma de glicogênio muscular. Então, essa capacidade de tanque é uma variação de peso que pode ser de 1, meio, 1, 2 a 10, 20 quilos na restrição do nutriente carboidrato, principalmente, e na redução da sua reserva, do seu estoque de glicogênio muscular. Né? Então, como está a alimentação desse indivíduo antes de eu fazer qualquer interferência? É comum as pessoas que fazem dietas com baixo teor de carboidrato e querem perder peso se frustrarem quando da adequação nutricional. Uma vez que eu vou ajustar esse carboidrato, que antes poderia estar em 20%, para 45%, 55%, seja a recomendação que eu determinar, e este indivíduo vai ganhar peso. Né? Outro dado importante que pode estar relacionado com essa variação, né, essa quantidade de combustível armazenada, é a variação de peso numa semana. Indivíduos que comem adequadamente têm variação de peso quando tem excesso da perda hídrica, principalmente desidratação em condições de calor ou de exercício intenso. Mas se o indivíduo me chega relatando que ele tem perda de peso constante, cada dia ele perde ou ganha 2 quilos ou 1 quilo, e essa variação é constante, consequentemente a sua dieta não é constante. Isso já fica claro que esse cuidado em relação à avaliação do seu consumo alimentar, que será a próxima palestra, é de fundamental importância para bolar a estratégia e conseguir chegar num resultado mais claro para nós profissionais, principalmente. Né? Tem várias formas da gente medir a composição corporal. Né? A gente tem 2, 3, 4 compartimentos, até 5 compartimentos, de acordo com as referências bibliográficas. Tem um artigo muito bom recentemente publicado, né? Essa referência eu gosto de citar bastante, a gente tem vários artigos lá e de forma ilustrativa, que fica de fácil entendimento, mas o que a gente mais usa? 2 compartimentos. A maioria dos protocolos que a gente tem fala em 2 compartimentos, né? E de todas as formas de avaliar, a gente tem alguma relacionada como padrão ouro, né? Na minha época de formação, o padrão ouro era a pesagem hidrostática, né? Hoje a gente tem o DEXA, que já auxilia um pouco mais. Mas quem tem DEXA no consultório? Quem consegue fazer a avaliação disso de pronto? Né? Os grandes clubes, grandes laboratórios conseguem equipamentos do tipo. Né? E o DEXA consegue também medir a massa óssea, que é de fundamental importância também para o nosso atleta que está fazendo restrição de alimentos, que pode ter uma perda dessa massa também. Então, pensando nos tipos, né, nos protocolos, nos métodos que a gente tem para fazer a avaliação, o mais rápido seria o DEXA, né, mas tem menor erro padrão, mas é de custo elevado e difícil acesso. Pesagem hidrostática também, deslocamento do ar. A bioimpedância, que é hoje em dia está bem perto, né, dos indivíduos, e a gente sabe que existem diferentes tipos de equipamento para determinação da composição corpórea por bioimpedância, né? Existem várias variáveis que vão fazer erro na interpretação dos dados, principalmente água. O indivíduo que está edemaciado vai dar erro na interpretação desse dado, o indivíduo que estiver desidratado também, né?
E fora outros problemas na determinação do percentual de gordura, peso da massa magra, peso da massa gorda, né? Em relação ao total do indivíduo, né? E o que é mais fácil para a gente utilizar no consultório? Dobras cutâneas. Né? Então, a avaliação por dobras cutâneas, ela tem um maior erro padrão, sim. A gente tem o erro do próprio avaliador, dele para ele mesmo, né? De outros, né? Então, se são outros membros da equipe que fazem avaliação constante, você tem a pegada diferente, o equipamento diferente, o adipômetro que pode ser diferente, né? Mas ele é prático. Então, se uma equipe for bem treinada e os equipamentos forem semelhantes, a gente consegue fazer uma tomada de medidas constante com equipes de alto rendimento, inclusive, né? Todos os times que eu trabalho, seja no Vôlei Suzano, seja no Santos Futebol Clube, Sub-15, 17, feminino, o vôlei de Diadema, que eu ajudo o pessoal lá também, polo aquático, atletismo, que eu trabalhei bastante, é muito prático. Você vai ao clube e consegue fazer as medições lá, né? Então, são poucos os clubes no Brasil, né, que têm a possibilidade de fazer avaliações constantes com equipamentos que são mais caros. Então, a técnica precisa ser muito bem acirrada para que a gente consiga fazer com maior precisão, né? E aí, tem uma segunda forma indireta de analisar, porque é um dado indireto, né, de percentual de gordura, né? E a gente vai extrapolar isso para uma fórmula, né? Então, quando você usa isso para uma fórmula de percentual de gordura, tem diversas fórmulas também, né? Muitas vezes, em academias que eu já trabalhei, a gente tinha avaliação física da academia e avaliação física do profissional nutricionista. Se a academia utiliza Pollock, por exemplo, como dobras, 3, 5 ou 7 dobras, e o outro usa Faulkner e o outro usa outro protocolo para a determinação do percentual de gordura, são valores diferentes, são objetivos diferentes, metas diferentes como ideal, né? Então, precisa tomar muito cuidado também como é feita essa avaliação e qual é o protocolo que foi utilizado para percentual de gordura e determinação de peso isento de gordura e peso de gordura. O que é peso isento de gordura? Dividindo em 2 compartimentos, o peso gordo é a gordura. O isento de gordura, a gente está falando em tudo. Tudo que sobra. Osso, órgãos, água e músculo. Então, ganho de massa muscular por este protocolo pode ser edema. Pode ser da menina que está na tensão pré-menstrual, né? Pode ser daquele indivíduo que está fazendo tratamento, tomando algum medicamento para lesão e que promova retenção hídrica, né? Então, vários erros podem ser de interpretação também pelo uso da fórmula. E aí, como manipular o peso? A gente já está entrando em como eu vou cuidar para ganho ou perda de peso desse indivíduo, como administrar tudo isso. Perda de peso, gente, é déficit calórico. É ingerir menos calorias do que eu preciso, né? Não tem outra fórmula. Eu posso inventar milhares, mas perda de peso é déficit calórico. Eu tenho que ingerir menos caloria do que eu gasto. Eu posso aumentar o treino. Óbvio, eu estou aumentando o meu gasto energético e continuar consumindo a mesma coisa, né? Manutenção, né? Ingerir a mesma quantidade que eu consumo, eu tenho manutenção do peso. Muitas vezes, o resultado desse atleta me faz mudar o protocolo, me faz mudar a dieta dele porque ele ganhou demais ou porque ele não ganhou nada e eu consigo colocar um pouco mais de calorias, gerar um pouco mais do aporte calórico para esse indivíduo. Quando eu vou fazer esse balanço energético, a gente cai nas fórmulas, né? Então, tem clubes que nem usam fórmulas hoje para determinação da taxa metabólica de repouso, exercício. Eles vão efetivamente nos resultados que ele tem de outros exames. Se o atleta está rendendo, quais são os exames que eu tenho para melhorar o rendimento desse atleta e aí distribuir mais calorias e nutrientes. Se eu quero mais carboidrato, se eu quero mais proteína, com base em outros exames, não necessariamente pelas fórmulas, mas o nosso normal, né, o que a gente tem sempre como aprendizado, é para calcular esse gasto energético total, considerar a taxa metabólica de repouso, energia proveniente do exercício e aquela do alimento. A taxa metabólica de repouso, aí a gente já começa com uma divisão quando eu penso em público que é esportista, né, praticante de atividade física, ou o atleta. Quando eu penso numa pessoa que faz 3, 4 vezes por semana de exercício, a taxa metabólica de repouso desse indivíduo, ela representa 60% até 80% do gasto energético total. E
quando eu penso num atleta, ele tem mais da metade do seu gasto energético proveniente do exercício. Então, além das taxas metabólicas que eu tenho para repouso, que para atletas, hoje as referências citam Cunningham e Harris Benedict, os jurássicos, sim, né, estão na moda. Cunningham, considerando massa magra para o cálculo, então há de se fazer primeiro a composição corporal, separação de massa isenta de gordura e massa gordurosa para fazer o cálculo da taxa metabólica de repouso. E aí, pode ser feito por outras fórmulas também, caso você prefira outro tipo de fórmula. A gente tem, antes de falar do exercício, o efeito termogênico do alimento, que eu vou considerar que tipo de dieta esse indivíduo está fazendo. Se for uma dieta com alto teor de gordura, a gente tem uma taxa um efeito termogênico do alimento de 3%. Dietas ricas em carboidrato, ou ricas, que eu quero dizer, entre 45% e 75% do total da necessidade energética de carboidratos, ficam entre 5% e 10%. E se a dieta é hiperproteica, ela tem um efeito termogênico do alimento mais elevado. A proteína ela gasta muito para ser destruída, né? Ser transportada e ser parcialmente eliminada, né? A parte do nitrogênio que vai ser eliminado. E a gente tem um custo energético muito grande na metabolização dessa gordura. Por isso ela tem um efeito termogênico elevado. Isso não é sinônimo de dieta ideal para o emagrecimento, ok? Não é sinônimo. Não pode ser constante. Pode ser uma das estratégias, mas não constante, né? E aí, continuando, a gente tem, pensando no exercício, dados que você pode utilizar de tabelas de matches, que são disponíveis aí. Eu tenho, dependendo da intensidade do exercício, quanto eu gasto por minuto de exercício por quilograma de peso. Ok. Fazendo esse cálculo, eu consigo determinar mais ou menos o gasto energético de maneira indireta desse indivíduo, mas tem limitações. A tabela é para homem, mulher, idoso, pessoa que tem mais massa magra ou menos massa magra? Não, né? É uma média que a gente tem. E aí vai para um dado importante, recentemente, quando a gente faz, recentemente não, vem da história dos triatletas não, da tríade do mulher atleta, e atualmente pensando em atletas mesmo, que seria energia disponível. Quando eu penso em energia disponível, eu estou considerando que é o que eu consumo menos o que eu gasto com exercício. E o que me sobra? Divide pela massa magra. Então, mais um dado que é importante eu ter a composição corporal para chegar. Se eu tiver 45 calorias por quilograma de peso de massa magra por dia, é um balanço energético para manutenção da saúde, né? Então, eu acho esse dado importante, que a gente não utilizava de 2015, 2014 para trás, não tinha publicação de corpo para que a gente pudesse usar esse dado, e no posicionamento do Colégio Americano, que foi de 2016, que esse dado aparece de maneira mais forte, né? E é um dado importante porque o atleta que consome menos caloria por quilograma de peso de massa magra, menos que 45, ele tem diversas complicações, pensando no rendimento ou pensando na sua saúde. Só para exemplificar, eu vou colocar rápido, porque eu já consumi bastante do meu tempo, que eu sei. Eu coloquei 2 tipos de atletas, e o entre aspas, que seria uma pessoa de academia. Essa pessoa com 60 quilos, né? Ambas com 60 quilos, mas essa com 20% de gordura e essa com 30% de gordura. Se a gente considerar o consumo energético desta primeira atleta de 2.400 calorias, gasto pelo exercício de 500 calorias, sobra 39,6 calorias por quilograma de peso. Eu falei 45 como ideal, né? Esta outra, que ela tem um percentual de gordura maior, ela fala, eu preciso consumir menos caloria ainda. Baixa essa quantidade para 1.500 calorias, e aí com o gasto do exercício, o consumo dela fica referente a 28 calorias por quilograma de peso de massa magra por dia. Ambas têm problemas em relação a todo esse déficit calórico, né? Que não necessariamente está relacionado diretamente com emagrecimento, né? A redução dela, ela está diretamente relacionada com a manutenção desse baixo limite, dessa energia disponível. Não é sinônimo de perda de peso, como eu falei. O organismo pode ficar mais econômico e ter uma redução da taxa metabólica de repouso para estabelecer esse novo equilíbrio, né? E isso não favoreceu o emagrecimento. De certa maneira, a gente também tem um consumo insuficiente de todos os nutrientes para manter o funcionamento saudável e vai comprometer a performance atlética, né?
Quando compromete a performance atlética, tem um outro termo que é bem interessante, tem bastante publicação, inclusive da Louise Burke, da professora Louise Burke, a respeito de RED-S, que é relacionado à deficiência energética relativa no esporte. Quais os problemas quando a gente pensa nessa deficiência energética para o esporte? Perda de rendimento, endurance, mais riscos de lesão, diminuição da eficiência dos treinos, coordenação, concentração também reduzidos, irritabilidade, depressão, diminuição de estoque de glicogênio, porque eu acabo não tendo energia suficiente para manter esse estoque, que indiretamente afeta totalmente a performance desse indivíduo e a força muscular. Para quem a gente tem esse risco aumentado? Diversas modalidades, pensando no esporte, mas pensando na academia, muitas pessoas estão entrando nessa onda de comer cada vez menos, né? Então, é comum receber em consultório, não pessoas que já estão com alimentação transtornada, mas aquelas que estão em rumos de, né? E já com um organismo completamente econômico, com necessidades energéticas cada vez menores, né? E dessa maneira não é reflexo de uma boa alimentação e consumo adequado de todos os nutrientes. A dieta fica pobre em nutrientes como um todo, né? De uma certa maneira, tem um estudo que eu acho interessante, que ele mostra que quando eu tenho um baixo fluxo energético celular, eu aumento o percentual de gordura ao longo dos anos. Então, não é bom, não é uma boa estratégia a gente continuar reduzindo. E aí, tem muitos trabalhos científicos hoje que estudam se é importante você fazer restrição calórica contínua, restrição calórica intermitente, que não é o jejum intermitente, mas é uma restrição que eu faço por 4 semanas ou 3 semanas e depois estabeleço um equilíbrio energético novamente, para saber quão eu afeto essa energia celular, esse fluxo energético celular. Quanto mais a gente come, mais energia para a célula e mais efeito esperado para todos os objetivos que você traçou, seja o rendimento ou até o emagrecimento, né? Bom, e aí finalizando um pouco a minha apresentação, o importante é pensar no substrato energético quando a gente pensa em estratégia nutricional para controle de peso. O substrato está diretamente relacionado com o rendimento esportivo do atleta, né? Quanto mais intensa a sua atividade, maior a utilização de carboidrato. Não dá para fazer dietas extremamente restritas em carboidrato quando eu penso em rendimento esportivo. Um dos trabalhos que foi feito, que eu admiro muito, em 2017, e a gente usa bastante em aula, com dieta cetogênica, pela professora Louise, ela mostra que quando a gente faz um consumo maior de carboidratos, ou periodizado em carboidrato, né, então um adequado de carboidrato, eu oxido mais carboidrato. E na dieta low carbohydrate e high fat, eu oxido menos carboidrato. Em relação à oxidação lipídica, quanto maior o consumo de gordura, maior a oxidação lipídica. Aí você pensa, para que modalidades isso seria interessante? Modalidades de longa duração, onde eu tenho maior utilização de gordura como fonte de energia. E os resultados, quando a gente pensa em oxidação, são uns. Está referendo a um resultado. Quando eu penso em rendimento esportivo, qual seria o efeito? E o que o trabalho mostra é que quando do consumo do carboidrato, os tempos são melhores. Quando da dieta com maior teor de gordura, os resultados são piores, né? Então, a oxidação do substrato não está diretamente relacionada com a melhora do rendimento deste atleta, né? E qual é o objetivo da nossa adequação nutricional? Melhorar a oxidação, melhorar o rendimento? É óbvio que é melhorar o rendimento desse indivíduo. Outra variação importante seria a quantidade de água, né? Então, durante o exercício, existe uma perda de água considerável, né? E aí, a avaliação, quando eu for fazer essa avaliação, também considerar que, se eu for fazer antes do exercício ou depois do exercício, eu também vou ter um dado a ser analisado. E eu puxei para vocês aqui no final alguns exemplos, e um deles eu acho muito importante, que é de um atleta de Muay Thai, que eu atendi há pouco tempo, né, há 3, 4 anos. Eu trabalhava bastante com judô e jiu-jitsu. E as pesagens do judô e jiu-jitsu acontecem na véspera da luta, imediatamente, né? Você pesa e já está na competição. E o que aconteceu com esse atleta, que eu acho que foi extremamente importante para o meu conhecimento, é a variação de peso que ele conseguiu, né? Primeira coisa que a gente fez para manter o rendimento dele, competição, foi a adequação calórica, né? A categoria dele é de 70 quilos, ele normalmente perdia 4 a 5 quilos,
né? Então, eu adequei o consumo alimentar dele com maior consumo de carboidrato desde o café da manhã, durante os treinos, antes e depois, almoço, jantar, para tentar deixá-lo com estoque cheio de glicogênio muscular. Óbvio, toda vez que você faz uma estratégia de um baixo consumo de carboidratos para maior consumo de carboidratos, você pode aumentar o peso desse atleta e, consequentemente, a sua massa magra. Tá? Então, a variação de carboidrato está diretamente relacionada com a massa magra. Logo depois da estratégia que nós fizemos, eu consegui fazer com que ele perdesse na semana da luta, e isso só funciona se o atleta estiver com estoque cheio a longo prazo, não é em uma semana. Né? Os resultados, eles são mais morosos do que a gente gostaria. Eu preciso fazer uma estratégia de 1 mês, 2 meses, para começar a manipular peso, para começar a ter esses resultados. Em uma semana, cortando os carboidratos, ele chegou em 78 quilos. Em uma semana, não cortando radicalmente, reduzindo para 40%, 45% e mantendo o rendimento esportivo dele, ele perde 8 quilos em uma semana. Sobe na balança na sexta e tem um dia para reposição. E esse foi o meu espanto. Ele ganha 10 quilos em um dia de reposição de carboidratos. E aí consumindo mais pão, macarrão, batata, bolo, sei lá, qualquer tipo de alimento que seja rico em carboidrato e que ele consiga, em cada mordida, consumir uma quantidade grande de carboidrato. Essa variação de peso me serve de exemplo para grande parte dos pacientes que querem perder peso. Então, quando a gente pensa neste meu tema que foi dado hoje, que seria o controle de peso, é preciso entender o que é peso. Se o indivíduo está com o estoque cheio, o peso dele é aquele real. Se o indivíduo está com baixo consumo de carboidrato, a estratégia pode ser que ele ganhe peso no início, né? Então, foi muito bem. Há 2 ou 3 anos ele sempre está indo... Ele já aprendeu, que eu acho isso uma coisa fundamental, a gente conseguir ensinar o atleta a fazer o que é melhor para ele e não ficar tanto na dependência do profissional, né? E eu coloquei mais 2 exemplos do salto com vara. O Fábio Gomes, que ele foi campeão ouro pan-americano no Rio e recorde sul-americano também, ele passa comigo há muitos anos, né? E a variação de peso dele foi crescente, natural, como um crescimento de um jovem, né? Para a fase adulta, né? O seu peso vai variando. Então, ele começou com 72 quilos, a gente, com adequação nutricional, subiu para 75 quilos, né? Depois ele caiu o peso novamente, e aí a cada variação de momentos da competição, pré-competitivo, treinamento de base, esse peso vai variando. E é importante sempre mensurar o rendimento desse atleta, o quanto ele está rendendo, né? O ano passado, o ano retrasado, ele estava treinando na Itália, comendo macarrão pra caramba, conseguiu ganhar cada vez mais a massa magra e isso gerou eficiência no resultado dele. Outro exemplo é o salto com vara, também, que é o Augusto Dutra. E o Augusto, ele foi campeão, prata no Pan-Americano do ano passado, e o peso dele não varia nada. Só para entender que atletas podem variar o peso ou não. E qual é o controle? Entender o rendimento. Qual é o efeito desse peso no rendimento do atleta? Tem um trabalho que eu busquei, que eu achei interessante, que foi... por 8 anos, eles foram seguindo, quase 9 anos, né, de carreira de uma atleta, e olha a variação de peso, de dobras, que essa atleta vai tendo no decorrer da sua vida. Então, é uma história, o resultado não é de imediato, tá? O resultado tem uma história. Então, considerações finais. O que a gente tem que pensar? O problema é esse. Cada um vai ter a sua solução. Cada profissional vai ter a sua solução também, né? Então, muito cuidado ao criticar a atuação de um outro profissional, porque ele pode estar num outro momento de estratégia que talvez você não tivesse, né? Então, escolher um método de avaliação da composição corporal para alguma evolução. Agora, em época de pandemia, eu acredito que o peso, a calça, a fita que a pessoa tem em casa também podem ser referências, e principalmente o rendimento. Os atletas sabem se estão ganhando mais gordurinha ou não, né? Eu tenho o resultado de um obeso e ativo, né? Fazendo prática de atividade física diária. Em 20 dias ele perdeu 8 quilos. Sumiu 3 anos, voltou com 140 quilos, perdeu quase 8, né? 7,4 quilos, né? A balança foi o meu parâmetro e vai ser até ele conseguir perder mais.
né? Mas se você quiser fazer as dobras, se você tiver a bioimpedância, qual vai ser o método de avaliação da composição corporal? Saber analisar esses dados, e é por isso que eu coloquei várias informações aí na minha aula. Avaliar esses resultados, né, a curto prazo, como eu falei, massa magra, curto. Em 2 semanas você verifica a queda ou aumento da massa magra. Gordura demora mais. Gordura não é da noite para o dia. Se você avaliar do adipômetro, você vai perceber que a variação do adipômetro para dobras que não são tão edemaciadas, coxa, por exemplo, pode mudar um pouco, pneuzinho pode mudar um pouco, mas a maioria das dobras, ela sofre uma variação mensal quase, né? Analisar essa evolução dos resultados e verificar o quanto isso está afetando o rendimento, respeitar as respostas individuais, como eu falei, né? Cada atleta vai responder da sua maneira, né? Isso tem a ver com o seu histórico, ele já foi atleta ou não, ele tinha quanto de peso na época e percentual de gordura, quanto tempo ele está parado, né? O que aconteceu, a fase de treinamento desse atleta e o cumprimento das orientações, gente. De nada adianta, como nutricionista, se a gente fizer um monte de especulação, fizer uma orientação para perda de peso ou ganho de massa e o indivíduo não conseguir cumprir, né? Que essa é a ferramenta principal do nutricionista, fazer o indivíduo se alimentar bem com base nesse objetivo. Agradeço demais esse momento que eu pude ter aqui e fico à disposição para as dúvidas.